Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz sente-se honrada mais uma vez com as vossas presenças no nosso espaço físico para mais uma tarde e noite e que, sem sombra de dúvida, vamos acrescentar valores para que possamos tomar decisões mais favoráveis na nossa atual existência evolutiva. É uma alegria muito grande, portanto, tê-los conosco e que esses momentos de enlevo perdurem por longo tempo. Nós hoje vamos ser conduzidos na reflexão pela nossa querida companheira da Sociedade Espírita Amor e Caridade e também da Regional, Suane Moreira Oliveira, que está nos trazendo essa temática importantíssima, que é da hora, na realidade, o suicídio na visão da doutrina espírita, né? Nós iremos fazer, então, a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória que guarda relação com a temática e a nossa Suane irá nos conduzir na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos que despertam paulatinamente para os seus compromissos na atual existência, mais uma vez, fundamentados na vossa compaixão infinita, no vosso amor que não conhece limite, estamos nos envolvendo com a proposição das vossas leis sábias e justas, que gradativamente, envidando todos os esforços, desde que ético-morais, nos colocando em relação às mesmas, para que possamos, a partir de agora, tornarmos seres humanos com capacidade melhores, ao mesmo tempo exemplificando para que outras criaturas também possam despertar para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais. O que estamos vos solicitando do fundo do coração, Senhor, é que esta vontade, esse desejo nosso de trabalhar no bem, de nos tornar seres humanos melhores, possam ser potencializada pela vossa infinita misericórdia. Que os vossos mensageiros celestes, nessa hierarquia imensa de espíritos evolutivos, possam nos envolver a todos, inspirar a nossa facilitadora, para que a mensagem da tarde e noite de hoje cale fundo no nosso coração. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, e que nos seja permitido, então, iniciarmos as nossas tarefas a partir de agora. Que assim seja, Senhor. 2011, a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, encerra a sua série psicológica, embora outras obras nessa direção estão surgindo ainda. Um pequeno trecho da obra que guarda relação com a proposta que vamos ter esta noite, e ela chama de a neurose coletiva. Diz a nossa querida benfeitora: assevera-se com frequência que a nova geração está desequilibrada, como se os tormentos que a afligem fossem originados exclusivamente nela mesma. Não se dão conta aqueles que assim raciocinam que não existe efeito sem causa, que os transtornos que assomam na juventude odierna, de certo modo, caracterizaram as gerações passadas, que a seu turno implantaram novos ideais e comportamentos nos conceitos tradicionais do período em que viveram, causando choque na tradição vigente. Ademais, as heranças transmitidas por leviandade e desamor dos mais velhos, a despreocupação com a família que vem passando desde algumas décadas a plano secundário no grupamento social, os comportamentos eminentemente egoístas dos cidadãos, o consumismo desenfreado, a busca incessante pelos prazeres insaciáveis, a indiferença pelo próximo, contribuem com vigor para o atual estado de alienação coletiva, que especialmente afeta os jovens destituídos de discernimento e de madureza emocional. Os esportes que deveriam representar conquistas psicológicas para catarses emocionais, espairecimentos, renovação de energias, afirmação de valores em relação aos melhores, transformaram-se em campo de batalha quando as torcidas fanáticas e radicais agridem-se mutuamente, depredam, matam e se matam.
Ressuscitam-se com essa conduta as arenas romanas, onde o prazer era sanguinário e as vítimas sacrificadas expiravam zombaria em total detrimento do significado de humanidade. Nesse clima de desordem psíquica e emocional, essas chamadas torcidas organizadas marcam pela internet o lugar para os enfrentamentos, como ocorria nos campos de batalha do passado, e agridem-se de maneira selvajada, ferindo, humilhando, assassinando, enquanto a sociedade estarrecida contempla as cenas hediondas e a elas vai se acostumando. O terror assume proporções jamais imaginadas. É comum os jovens matarem pelo prazer de fazer algo diferente, para experimentar emoções fortes, e mais tarde procurar anestesiar a culpa nas drogas, entrando em profunda depressão, mais matando para adquirir novas cotas para a manutenção do vício e matando-se lentamente ou de uma vez em desespero suicida. O índice de suicídio nos países civilizados é espantoso, porque a cultura é materialista, vivendo no inconformismo, e o prazer é o único motivo do significado existencial. Em consequência, as taxas de delinquência juvenil em toda parte são volumosas e prosseguem em crescimento. Dá-se a impressão, meus queridos, que realmente o quadro não tem saída, mas nós vamos ver, na voz sempre segura da nossa querida Suane, que isso é possível de ser resolvido no olhar sempre seguro da nossa amada doutrina. Honrados, então, pela primeira vez, vamos ouvir a nossa Suane. Boa noite a todos os amigos que se fazem presentes nessa noite. Eu, pela primeira vez, eu faço a exposição nessa sociedade na CEPAL e, logicamente, inicio a exposição com gratidão e me dirijo ao Vanim, mas na pessoa dele me dirijo a todos os que participam dessa sociedade, no intuito de agradecer a oportunidade. Para mim, é uma oportunidade que me traz alegria, que me traz felicidade, bem-estar, porque eu falo aqui e nas demais exposições sobre a doutrina espírita, a filosofia espírita e a filosofia cristã. E quando nós falamos sobre filosofia espírita e cristã, nós falamos sobre amor, falamos sobre bem, falamos sobre harmonia, sobre Deus, e isso me traz uma felicidade íntima, uma alegria íntima, que me traz muito bem-estar. E eu gostaria de complementar a leitura do Vanim. Na semana passada, eu conversava com a minha manicure, e não sei por quê, o assunto acabou entrando nessa questão de suicídio, acabou enveredando a conversa nesse assunto, e ela comentou comigo que tem uma cliente, uma outra cliente, que trabalha na área de saúde, e que essa cliente comentou com ela que alguns casos de, aspas, acidentes de jovens, na verdade, não são acidentes, mas sim formas como o jovem encontra de abreviar a sua própria existência física. Então, por aí nós vemos que a questão é grave, a questão é tormentosa, e por isso trazemos esse assunto até a sociedade espírita, para que nós possamos desenvolvê-lo e possamos auxiliar aqueles que, porventura, estejam numa condição psíquica que leve, eventualmente, a pensar nessa alternativa para acabar com o sofrimento psíquico, ou aqueles que têm parentes, amigos, conhecidos, que estejam nessa situação. Nós pesquisamos, então, alguns livros espíritas sobre esse assunto e trazemos nessa exposição algumas pinceladas sobre um assunto que poderia tranquilamente se transformar em um seminário ou em um mini seminário,
porque efetivamente demanda maior aprofundamento. Mas como nós não temos tempo, né, então vamos trazer aqui aquelas pinceladas que são as principais, né? Normalmente se diz que só existe uma fatalidade na vida, que é a morte. Mas nós que somos reencarnacionistas, nós entendemos que nós podemos ampliar essa ideia no seguinte sentido: só existe uma fatalidade na vida física, que é a morte do corpo físico. Porque, no mais, nós temos livre-arbítrio e somos responsáveis por aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Então, certamente podemos minorar, atenuar ou mesmo eliminar os nossos sofrimentos, né? Agora, chega um momento em que essa máquina que Deus nos concedeu, que é o nosso corpo físico, ela não funciona mais, ela envelhece. E todos nós vamos nos desvincular desse corpo físico. Mas não vamos deixar de existir, porque somos espíritos imortais, somos espíritos eternos. E quando nós tratamos, então, desse tema, essa é a primeira premissa. A primeira premissa que a doutrina espírita nos traz. Somos espíritos eternos, imortais, né? Somos consciências infinitas, eternas, e possuímos corpos. Esses corpos são desde o corpo mais denso, que é o corpo físico, que nós conhecemos bem, porque ele é visível aos nossos sentidos físicos, ele é perceptível aos nossos sentidos físicos, desde esse corpo mais denso, que é o corpo físico, até os nossos corpos mais sutis. Na doutrina espírita, nós falamos em perispírito, quando queremos nos referir a esses outros corpos que são mais sutis. Então, somos espíritos e possuímos perispírito e corpo físico. Essa é a primeira premissa da qual nós partimos para conversar sobre suicídio. A segunda premissa, o segundo pressuposto, é no sentido de que existe uma lei universal, uma lei divina, que rege toda a movimentação de todo o universo, seja do elemento espiritual, seja do elemento material, que é uma das leis mais importantes, que é a lei de evolução, ou lei de progresso, que também demandaria um seminário para que nós conversássemos sobre ela. Essa lei, ela é divina e ela rege a vida da matéria e a vida do espírito. Então, partindo dessas duas premissas, nós vamos verificar qual é o posicionamento da doutrina espírita, da filosofia espírita a respeito do suicídio. Então, a questão 944, ela é bem objetiva. Inclusive, essa questão, ela está lá no final do Livro dos Espíritos, né? Tem o homem o direito de dispor da sua vida, ou seja, temos nós o direito de dispor da nossa vida física, né? Aqui se refere à vida física. E a resposta é não. A resposta é não, é taxativa. Não podemos dispor da nossa vida física. Não podemos abreviar a nossa vida física ao nosso talante. Por quê? Por quê? A resposta ela é muito simples. Tudo aquilo que é contrário às leis divinas, às leis da natureza, vai nos gerar desarmonia, desequilíbrio, se nós não respeitarmos essas leis. Então, é lei divina
que nós, quando recebemos um corpo, quando recebemos a oportunidade de viver em um mundo material, né, encarnados, nós temos que esgotar toda a nossa programação espiritual e temos que nos desprender gradualmente desse corpo físico. Essa é a lei divina, essa é a lei da natureza. Por quê? Por que isso é uma lei da natureza? Por que isso é uma lei divina? Isso tem uma finalidade. O universo se origina em Deus, que é o poder supremo, a sabedoria suprema. Essa causa, né, que é Deus, criou o universo, originou o universo, estabelecendo leis. Porque se não houvessem leis divinas, leis universais, nós viveríamos no caos. Onde não há lei, onde não há regras, ainda que elas sejam mínimas, o que se vive é o caos. E isso em qualquer organismo, em qualquer sistema. No organismo familiar, dentro da escola, dentro de uma instituição pública, dentro de uma empresa. Se não há um mínimo de organização, há o caos, evidente. Então, o universo, quando se originou em Deus, se originou também com, digamos assim, leis que são leis originadas em Deus, são leis divinas. Essas leis têm uma finalidade. Uma dessas leis é a lei de progresso. Para que nós pudéssemos seguir essa lei de progresso, Deus, digamos assim, nos concedeu instintos. Instintos são uma inteligência rudimentar. É o que nos guia antes de nós adquirirmos consciência e livre-arbítrio. O instinto, portanto, ele é divino, né? É o que nos guia de forma espontânea, quando nós ainda não conseguimos exercer o nosso livre-arbítrio com equilíbrio. Um desses instintos é o instinto de conservação. Então, vamos ver o seguinte. Nós encarnamos, né? Nós encarnamos, estamos aqui encarnados. Nós precisamos nos alimentar, porque o alimento ele se transforma em vitalidade, né? É um dos nossos combustíveis de vida. Agora, se os alimentos não fossem saborosos, nós nos alimentaríamos? Não, nós não iríamos nos alimentar, iríamos morrer. Se nós não tivéssemos prazer em tomar um copo de água, quando nós estamos com sede, nós tomaríamos água? Se fosse desagradável saciar a sede com água, nós tomaríamos água? Não, nós não tomaríamos água. Morreríamos de sede. Se a sexualidade não fosse prazerosa, nós estaríamos aqui? Haveria a reprodução das formas que nos acolhem nesse mundo para o nosso aprendizado? Não, não haveria. Então, tudo isso, né, tudo isso é decorrência do instinto de conservação. Nós encarnamos e temos aqui essa intuição de que devemos viver, né, e que só podemos nos desvincular do nosso corpo físico de forma involuntária. Por que isso? Porque há determinados aprendizados, há determinados ensinamentos que nós não teremos em outro tipo de ambiente, que nós não teremos em ambientes que são menos materializados. Então, vamos novamente exemplificar para tornar mais compreensível. Nós temos filhos pequenos. Então, nós queremos colocar os nossos filhos de 3, 4 aninhos na escola. O que é que nós fazemos?
Nós colocamos o nosso filhinho, a nossa filhinha, numa escola de ensino infantil, né? Aí a gente chega lá, entra na sala de aula, é tudo coloridinho, né? As cadeiras, as mesinhas, tudo pequenininho, tudo colorido. A decoração da sala de aula é toda delicada, brinquedos, giz de cera, lápis de cor, né? Parquinho, um professor, né? Um orientador que se qualificou em educar crianças pequenas de forma lúdica, porque o pequenininho, né, a criança de 3, 4 aninhos, ela só aprende de forma lúdica, através de brincadeiras, né, se divertindo, porque não tem ainda a nossa psicologia, né. Bom, ali então, aquela criança, o nosso filho, vai receber a educação que seja adequada ao seu desenvolvimento psicológico e mental, né, e físico também, né. Então, eu não levo o meu filho de 3, 4 aninhos para uma universidade. É óbvio que não. Eu não vou pegar o meu filhinho de 3, 4 aninhos e levar lá na UniOeste, numa sala de aula com mesas, com cadeiras, que são de adultos e não de crianças, que não são coloridas, né? E tendo um professor, sendo educado por um professor que vai ensinar escrevendo no quadro. Porque é evidente, uma criança pequena, ela gosta de brincar. O que dá prazer para ela é a brincadeira. O que dá prazer para ela é isso. É assim que ela aprende. Então, nós, da mesma forma, espiritualmente, ainda somos crianças, né? A recém adquirimos consciência, a recém adquirimos livre-arbítrio, a recém estamos nos tornando responsáveis pelos nossos próprios atos. Há pouco tempo, há poucas encarnações, adquirimos razão, raciocínio linear. Então, nós não podemos ter o aprendizado condizente às nossas necessidades evolutivas em outros planos, porque, digamos assim, a luz nos cegaria. Nós temos que ter a quantidade de luz adequada ao nosso entendimento, à nossa evolução. Então, se nós estamos aqui encarnados, é porque nós devemos estar aqui encarnados para que possamos observar essa lei de progresso, essa lei de evolução. Temos necessidades espirituais, temos a necessidade de conviver com os nossos familiares, temos a necessidade de exercer determinadas atividades no meio social, por algum motivo, né? Necessidade nossa de colaboração, necessidade nossa de solidariedade social, possivelmente porque cultivamos no passado comportamentos desequilibrados, isso nos gerou arrependimento, sentimento de culpa, e nós pedimos para vir exercer determinadas atividades. E para renascer, reviver no seio de uma determinada família, né, numa determinada cidade, numa determinada região, num determinado país, né. Então, temos, se queremos dar seguimento ao nosso reequilíbrio, nós temos que respeitar a nossa programação espiritual, que foi montada, que foi elaborada com a participação, muitas vezes, de nossos mentores, de nossos amparadores, de nossos anjos da guarda. Se nós não seguimos a nossa programação espiritual, nós estamos também desperdiçando o tempo daqueles que estão nos assistindo e que nos assistiram anteriormente à reencarnação. Então, está explicado, né? Quando desrespeitamos as leis divinas, automaticamente geramos desequilíbrio. Automaticamente geramos infelicidade. Então, a doutrina espírita não pode apoiar, não pode estimular,
nenhum ato, nenhum comportamento que contrarie as leis divinas. E, por isso, não estimula, não aconselha e esclarece sobre o equívoco que é abreviar a própria existência física. Questão 703, vamos passar aqui para a questão 703 já, do Livro dos Espíritos. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Relembremos aqui a questão 621 do Livro dos Espíritos, uma das questões mais mencionadas, mais citadas e mais importantes. Onde estão escritas as leis de Deus? Resposta: na consciência. Na consciência, nos instintos. Ah, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler. Não precisa saber ler, basta fazer silêncio. É no silêncio que nós lemos a nossa consciência. Então não precisa ser intelectual, para, entre aspas, ler as leis divinas, porque nós carregamos ela através dos nossos instintos, na nossa consciência também. Nós é que temos que silenciar, e através desse silêncio interior, apreender, por vezes intuitivamente, essas leis divinas. Acontece que nós, na maioria das vezes, ao invés de silenciar, nós passamos o tempo inteiro nos apegando ao que é exterior. E aí, realmente, não sobra tempo para aquilo que é principal, que é a nossa comunhão com o nosso potencial divino. Nós todos estamos aqui encarnados para que possamos dinamizar o potencial divino que todos nós carregamos dentro de nós. Porque temos origem em Deus. Vós sois deuses. Essa é uma das passagens do Evangelho que nós particularmente consideramos bastante significativas. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Questão 957, Livro dos Espíritos. Porém, não existe apenas um tipo de suicídio, existe aquele tipo de suicídio que nós qualificamos como direto ou consciente, que é quando o irmão ele tem consciência de que está abreviando a vida física e tem consciência da forma como está abreviando a vida física. Então, é essa questão que nós mencionamos no início da exposição. O jovem, ele pega o carro e ele dirige aquele carro com a intenção de se acidentar, e abreviar a vida física. Então, ele tem consciência de que ele está se suicidando e tem a consciência de que ele está se suicidando através de um falso acidente. Mas existe um outro tipo de suicídio que nós denominamos como suicídio inconsciente ou indireto. E esse, a maioria de nós, ou já cometeu, ou continua cometendo, digamos assim, que é quando nós não temos consciência de que estamos abreviando a nossa vida física, mas temos consciência do comportamento que estamos adotando. Então, é quando bebemos demais, é quando fumamos demais, é quando comemos demais, é quando nos expomos a situações que prejudicam a nossa saúde física. Então, um exemplo bem conhecido é o caso de André Luiz. Então, é narrado no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série André Luiz, que tem inclusive o filme,
que ele se surpreendeu na dimensão espiritual quando foi esclarecido de que havia cometido um suicídio inconsciente ou indireto. Não me lembro, Vanin, se era porque fumava ou bebia demais. Bebida? Oi? No geral, pois é. Então, existe também esse tipo de suicídio, digamos assim, que ele não é muitas vezes qualificado como um suicídio, mas nos gera responsabilidade. Nos gera, sim, responsabilidade. O suicídio, então, não consiste somente no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, eu tenho consciência de que eu estou adotando hábitos de vida que estão diminuindo o meu tempo de vida. E, ainda assim, eu estou adotando esses hábitos de vida. Então, a responsabilidade é minha, né? A responsabilidade é minha. Só já passando aqui, né, sobre esse assunto. Por exemplo, a doutrina espírita fala o louco, né, a loucura. Comete suicídio o louco comete suicídio? Não. Daí a resposta: o louco não tem consciência, nem de que está, né, se matando, digamos assim, ou de que está adotando comportamentos que abreviem a sua vida física. Então, às vezes a gente vê, não é, algum andarilho na rua e já aconteceu, a gente sabe. A pessoa não tem consciência alguma, nem do que está fazendo, nem de que está andando na rua, nem de que está atravessando uma avenida. E aí vem um carro e pega esse irmão e ele morre, né? Ele não tem consciência nem de que ele está se matando e nem de que ele está andando no meio de uma avenida que é reservada aos carros em alta velocidade. Então, a doutrina espírita nos fala isso. Olha, o louco é uma situação especial, né? Talvez o ato em si não seja suicídio, mas o que levou esse irmão a atingir esse estado de condição mental? Talvez isso sim, né? Antes de perder a razão, não é? A condição mental, possivelmente, né? Possivelmente ele tenha a responsabilidade, aí sim, né? Temos casos também de políticos, de líderes, estadistas, que cometem suicídio quando perdem o poder. Também é uma situação extremamente que gera uma extrema responsabilidade, não é? Que a pessoa tem o domínio das faculdades mentais, mas ela não aceita perder o poder. Então, ela se suicida para se tornar um mártir, para se tornar um herói, para gerar comoção popular. Ou seja, pelo poder, pior ainda. Pior ainda, porque não é o sofrimento psíquico que levou essa pessoa a se suicidar, esse irmão a se suicidar. Foi o orgulho, né? E a incapacidade de viver sem o poder, né? Mas as causas, então, do suicídio, né? Por quê? Se nós temos o instinto de conservação, se é lei da vida que nós preservemos a nossa vida física até o final da nossa existência, da nossa programação espiritual, por que, então, alguns irmãos acabam seguindo, enveredando por esse caminho, né? De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, a resposta é a seguinte: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Bom, nós diríamos o seguinte: existem causas imediatas que conduzem ao suicídio e existe uma causa mediata ou indireta que conduz ao suicídio. Normalmente, o que conduz os nossos irmãos a abreviar a vida física é o sofrimento psíquico. É muito difícil alguém se suicidar apenas em função do sofrimento físico. O que pode acontecer é que esse sofrimento físico
seja muito intenso e aí sim gere um sofrimento psíquico e o irmão não aguente, né? Isso pode ser gerado por várias causas imediatas, diretas. Um trauma emocional, um trauma psicológico, perda de uma pessoa amada, erros, equívocos que tenham sido cometidos durante a vida, durante a encarnação e que tenham gerado um sentimento de culpa muito intenso e a pessoa não tenha conseguido exercitar o auto-perdão, né? Porque o perdão alheio não depende da gente, né? O nosso pedido de desculpas, o nosso pedido de perdão, sim, depende da nossa vontade. Agora, se a outra pessoa vai nos perdoar ou não, isso não depende da nossa vontade, depende da vontade dela. Agora, o auto-perdão depende de nós. E muitas vezes o nosso irmão, a pessoa, não consegue se perdoar, né? Até por falta de conhecimento das encarnações sucessivas, da pré-existência do espírito, da subsistência, né, do espírito, a morte do corpo físico. E aí abrevia a vida, né? Enfim, as causas imediatas, elas são muitas. Ociosidade, saciedade. A lei de trabalho é também uma lei divina, é também uma lei universal. A pessoa que não trabalha, e o conceito de trabalho na doutrina espírita, ele é bastante amplo. Trabalho para a doutrina espírita, para a filosofia espírita, não é apenas a atividade remunerada, é qualquer atividade que seja útil, que seja positiva, que seja saudável, tanto para quem exerce a atividade, como para as pessoas que convivem, não é, com esse trabalhador. Então, a ausência de atividade, a inércia, a ociosidade, gera um vazio existencial, uma falta de objetivos, uma falta de metas na vida. E isso, muitas vezes, também acaba sendo uma causa de depressão e conduz a pessoa a um sofrimento psíquico. Nós todos temos potencialidade, né? Então, nós temos que ter projetos de vida, desde os mais simples até os mais complexos. Não precisa ser um projeto de vida extremamente complexo. Não. Pode ser um projetinho de vida simples, mas que esteja de acordo com as nossas potencialidades. Se nós colocarmos ele em prática, se nós focarmos nesse projeto de vida, nós vamos nos sentir úteis. Isso vai nos fazer se sentir bem. Agora, a ociosidade não, né? Então, isso tudo são causas imediatas, diretas do suicídio. Mas existe uma causa que é a fundamental, a essencial, que é o nosso distanciamento de Deus, né? Que é o nosso distanciamento das leis divinas, que é a ausência de amor no coração e que é a ausência de lucidez na mente, né? Quem não ama não é feliz, porque o amor é a lei divina em sua essência. É a lei que Jesus, o mestre mais iluminado, com o qual nós já convivemos, é a lei essencial do Cristo, da filosofia cristã. É o amor, é o amar, e todos os seus corolários, todas as suas decorrências, a tolerância, a paciência, a brandura, a humildade, a tranquilidade, a harmonia, a compreensão, a compaixão, a compaixão, a resiliência, a resignação diante das adversidades, diante das injustiças. Tudo isso é decorrência do amor, que é essa lei fundamental. Então, quando nós nos distanciamos do amor, quando nós nos distanciamos de Deus, tudo isso, né, todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos psíquicos, eles começam. Então, se nós temos uma depressão, se nós temos uma ansiedade, se nós temos síndrome de pânico ou crise de pânico, se nós temos qualquer
desequilíbrio emocional, psicológico, psíquico, certamente é porque nós não nos comportamos de acordo com a lei de Deus, ou não estamos nos comportando de acordo com a lei de Deus, né? Estamos afastados dessa força superior que rege o universo, queiramos ou não. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Temos origem em Deus, temos que respeitar a nossa origem. Senão, vamos cair em desequilíbrio. Acontece que a pessoa que tem um sofrimento psíquico, ela muitas vezes ela não trata a essência, a causa principal do seu sofrimento. Então, é como se nós machucássemos o dedo, né? Machucamos o dedo está sangrando, está doendo. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no hospital, no pronto-socorro, a gente tem que ir no médico, a gente tem que levar pontos, a gente leva uma injeção, né? A gente, né, quebrou o dedo, imobiliza. Ah, é chato? É chato. Perde tempo, não consegue movimentar, fazer as coisas direito. Mas a gente está tratando a causa essencial, a causa principal que está nos gerando aquele sofrimento, aquele desconforto. Agora, eu não posso, então, chegar e dizer, pô, está doendo meu dedo, está sangrando, então vou fazer o seguinte, para não perder tempo eu vou cortar a minha mão. Plac, pego um facão e corto a mão. Pronto. Por quê? Vou eliminar a dor do dedo, mas vou criar uma dor ainda maior. Por quê? Porque agora eu cortei a mão. Agora vai sangrar mesmo. Agora vai ter hemorragia da braba. Agora eu vou ter que fazer um tratamento de saúde, vou ter que passar por um processo cirúrgico, uma anestesia. Fiquei sem a mão. Então, a mesma coisa faz aquele irmão que procura o suicídio. Busca minimizar o sofrimento da forma errada, na vã expectativa de que, acabando com a vida física, vai acabar com o sofrimento psíquico. Vã ilusão. Vai continuar, não só vai continuar sofrendo psiquicamente, como vai intensificar esse sofrimento. Por quê? Porque vai continuar tendo consciência, vai continuar sentindo, vai continuar pensando, embora de forma totalmente desequilibrada, e na dimensão espiritual, na dimensão não física, nós sabemos, né? Segundo nos conta, segundo nos esclarece o Livro dos Espíritos, as percepções e as sensações do espírito são mais acentuadas. Então, não apenas não acabou com o sofrimento psíquico, como aumentou o sofrimento psíquico. Nós vamos ver agora um pouquinho mais a respeito disso. Então, quando nós conhecemos alguém que tem alguma tendência ao suicídio, nós identificamos isso, é fundamental que nós procuremos conduzir esse irmão novamente a Deus. Lógico, todos os tratamentos têm que ser feitos, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, mas o tratamento espiritual também tem que ser feito, né? A conscientização de que ele não vai acabar com o sofrimento psíquico, pelo contrário, vai aumentar o sofrimento psíquico, é fundamental. Porque talvez esse irmão não tenha consciência disso. Nós precisamos levar essa informação, esse esclarecimento às pessoas. E é por isso que hoje nós estamos aqui, aliás. Porque assim nós podemos prevenir. E olha que informação interessante, extraída desse livro, que é um livro excelente, nós indicamos a todos, do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo. Por que esse livro é excelente? Porque ele fala em prevenção do suicídio. E ele traz uma série de informações extremamente importantes. Por exemplo, a pessoa que começa a dizer que não quer mais viver, né, e que vai se matar, ela realmente vai tentar o suicídio. Né? Porque tem gente que diz, não, né, cachorro que late não morde. Em relação ao suicídio,
O André nos esclarece, com base em pesquisas e estatísticas, que é ao contrário, o cachorro que late vai morder. Né? Vai morder, sim. Então, identificamos alguém que começou a falar, que não quer mais viver, que está sofrendo muito, que vai se matar, luzinha vermelha. Não é nem a luzinha amarela, é o sinalzinho vermelho. Né? É companhia 24 horas por dia, né? Acompanhar aquela pessoa 24 horas por dia, conduzi-la a um tratamento psicológico, a um tratamento psiquiátrico, a um tratamento espiritual, a um tratamento energético, enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer. E esclarecer a pessoa, olha, a vida não acaba, tu vai abreviar a tua vida física, mas a tua vida psíquica, ela vai continuar. Então, olha que interessante. Estatísticas, né? Transtornos de humor, 35,8%. Causas de suicídio. Né? Transtornos relacionados ao uso de substâncias causam 22,4% de suicídios. Transtornos de personalidade, 11,6%. Esquizofrenia, 10,6%. E aí a gente vai seguindo e vai chegar à seguinte conclusão. Em torno de 90% dos casos de suicídio, casos documentados, não é? Porque há muitos casos que não são documentados, porque não consta no atestado de óbito que a pessoa se suicidou. É o caso do suposto acidente. Né? 90% dos casos de suicídios documentados decorrem de doenças psíquicas, doenças psiquiátricas, que poderiam ser tratadas. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estudei sobre esse tema. A maioria dos casos de suicídio pode ser evitada. Né? Olha só que interessante. E aqui entra no cerne da questão. Na verdade, o suicida não quer se autoaniquilar, tampouco matar o corpo, mas matar o sofrimento que é gerado por ele mesmo. O sofrimento psíquico, quando ele é muito intenso, a sensação que a pessoa tem é de que ele não vai acabar, de que ele é sem fim. Então, o que ela quer é acabar com o sofrimento psíquico, não com a vida. Se ela não estivesse sofrendo, se a vida fosse prazerosa, ela gostaria de viver. E esse é o normal, que nós gostemos de viver. Né? Mas o que gera o sofrimento psíquico, então, nós já vimos. Né? É esse nosso distanciamento com a nossa natureza, das leis da natureza e as leis divinas. Né? Essa é a causa principal. Outras causas, já falamos. Consequências, né? Já encerrando. Infelizmente, como eu disse, é pouco tempo. Né? As consequências aqui, nós teríamos que ficar falando uma hora. Mas quais são as consequências do suicídio? Né? Se já vimos que é algo desequilibrado, então essas consequências vão ser ruins, né? Morais e físico-materiais. O irmão, quando chega lá na dimensão espiritual, ele ainda está sofrendo. Ele ainda está sofrendo. Aí, quando ele se dá conta disso, de que ele não morreu, e de que ele ainda fez besteira, abreviando a vida física, de que ele não tem mais proximidade com as pessoas que ele amava, de que ele fez uma baita besteira, aí vem o arrependimento. Quer dizer, tudo isso vem. Né? Mas além das penas morais, remorso, saudade, os mesmos dissabores, as penas físico-materiais. Fome, frio, sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras, a fadiga, a insônia, depressora, a fraqueza, o delíquio. Né? Extraído de Memórias de um Suicida, que é um best-seller, né? Dentro da doutrina espírita, é um livro maravilhoso que fala sobre suicídio. Por que essas penas físico-materiais? Será que o espírito já desencarnado, ele sente fome, sente frio, sente sede? Não. Mas ele tem a sensação de fome, frio, sede e tudo mais. Por quê? Porque ele ainda tem o perispírito, que é o seu corpo sutil,
né? É o corpo sutil que lhe acompanha na dimensão espiritual, impregnado de fluido vital, impregnado de vitalidade. E isso gera, assim, em termos bem resumidos, não é? Porque não temos mais tempo para falar. Teríamos que ler aqui com muita calma esse texto, né? Mas isso gera uma sensação de vida física ainda, de vida material. Isso gera, então, essa sensação de... como se fossem sensações físicas. Fora isso, nós sabemos que nós vivemos num oceano vibratório. Então, para que nós possamos ingressar em ambientes vibratórios mais sutis, mais iluminados e, portanto, mais equilibrados, de maior felicidade, mundos mais felizes, sejam mundos ainda materiais ou sejam mundos ou regiões da dimensão espiritual, nós precisamos de um perispírito menos denso, digamos assim, né? Um perispírito menos denso. Se nós não temos um perispírito menos denso, se nosso perispírito ainda é muito pesado, nós não conseguimos ingressar nessas regiões de vibrações mais sutis, porque não há sintonia vibratória, né? Então, o que é que acontece com o suicida? Ele ingressa na dimensão espiritual com o perispírito impregnado de vitalidade e, portanto, materializado, ainda muito materializado, animalizado. E até que esse fluido vital, até que esse princípio vital, até que essa vitalidade, digamos assim, se enfraqueça e que ele sutilize o seu perispírito, ele tem que permanecer em regiões espirituais muito pesadas, que é o Vale dos Suicidas, do livro Memórias de um Suicida. E nessas regiões, por serem muito densas, né, vibratoriamente muito densas, e porque lá só há espíritos muito desequilibrados, psiquicamente muito desequilibrados, a vida é muito difícil e há muito sofrimento, né? E o que é que nós podemos fazer, então, nesse período em que o suicida ele ainda não consegue ascender espiritualmente, digamos assim, até que ele se desmaterialize? Nós podemos vibrar por ele, nós podemos orar por ele, nós podemos irradiar o nosso amor por esse irmão e assim aliviar o seu sofrimento psíquico. É o que nós podemos fazer. Mais do que isso, só ele pode fazer, retornando ao seio divino, tendo a humildade de reconhecer na origem da vida uma força superior, uma força suprema, que é Deus, né? Amor-terapia, espiritualização, né? Esse é o principal antídoto contra o suicídio. E eu falo isso porque, né, não sei se vocês têm, mas eu tenho alguns casos de suicídio na minha família, né? E quando chegou no terceiro caso, eu disse, não, agora chega, né? Agora eu vou dentro da família armar uma brigada, não é? Para que, quando a gente identificar que tem alguém, né, em processo suicida, a gente vá lá e interrompa esse ciclo e leve o esclarecimento, leve o amor, leve o afeto, leve a companhia, mas, sobretudo, que levemos a espiritualização e que levemos Deus aos nossos irmãos. Nós agradecemos pela oportunidade e encerramos aqui a nossa exposição.